Boa noite, pessoal. Natália, queria agradecer pelo convite para poder participar desse fórum aqui tão importante. Não sei se sou digno do convite, mas eu agradeço e vou aproveitar aqui e desfrutar desse momento, podendo falar com um público tão seleto aqui, num ambiente que vai falar sobre tecnologia, sobre hospital e sobre dados, né? Agradecer o IMO, tem sido um parceiro aqui, o IMO tem sido um grande incentivador e a gente tem conversado bastante, as trocas de ideia têm sido bastante ricas, então queria de fato agradecer pelo convite. Bom, me incumbiram aqui da missão de falar dos dados como ativo estratégico em áreas críticas hospitalares. Preciso compartilhar com vocês que meu objetivo aqui vai ser muito mais trocar experiências e percepções. Não entendo ter nem a capacidade nem a prerrogativa de palestrar ou alguma coisa que seja interpretada como uma aula, não é esse o objetivo. Mas eu queria muito compartilhar com vocês visões do como o momento que a gente está e o que a gente pode entender sobre o que esse tema vai funcionar daqui para frente. Então, como a Natália falou, meu nome é Carlos Loja, sou médico, fiz como especialidade cirurgia do aparelho digestivo, atuo hoje como diretor médico corporativo da Rede Américas, uma rede recém-criada na fusão dos ativos hospitalares de duas empresas, a DASA e a Amil, que decidiram no ano passado se juntar e a partir de abril essa empresa foi criada e a gente tem aí 6 meses de vida, podendo já compartilhar algumas experiências. Bom, minha primeira pergunta é por que usar dados na saúde, né? Eu peço licença aqui, eu tenho alguns amigos no mercado, e aí, graças a isso que eu consigo as informações, e eu vou compartilhar com vocês é, alguns dados que foram produzidos pela Ernst Young. Agradecer ao Rodrigo Silva, que é um amigo meu, que é partner da área de saúde da Ernst Young. E esse slide para mim ele é muito rico, porque apesar de ter muita informação, eu vou simplificar já que médicos, pacientes e operadoras têm expectativas hoje que são conflitantes. O médico está se sentindo sobrecarregado, com a saúde mental afetada, e eles apresentam sintomas reais de esgotamento. Várias evidências já mostram que pelo menos 30 a 40% do tempo do médico é disponibilizado para tarefas que não agregam valor ao paciente, ou seja, para preenchimento de documentos, construção de processos ou alguma tarefa que o tira da beira do leito. É, por outro lado, o paciente tem cada vez mais a necessidade da individualização do cuidado, alguém que se importe com ele, se sentir acolhido e que perceba que quando ele entra numa instituição de saúde, ele vai ter as informações dele disponibilizadas para que sejam tomadas as melhores decisões e que ele consiga ter, ao longo da sua jornada, a identificação de que ele realmente é uma pessoa única naquele sistema. A personalização do cuidado, ela é uma realidade atual. E pelas operadoras, o que a gente vê, e cada vez mais dados têm corroborado para isso, a quantidade de ineficiência no sistema é enorme e cada vez mais, junto do movimento de verticalização, busca-se, através de parcerias que não sejam os seus próprios ativos, a gente conseguir dar previsibilidade para esse cuidado, para que a operadora consiga, de alguma forma, entender o que vai acontecer nos próximos meses, garantindo que seus beneficiários terão um cuidado pertinente, mas através de cuidados previsíveis que vem a protocolização. É, e esse para mim, é o cenário que abre uma porta enorme para a gente falar sobre dados. E vou pegar uma frase de uma empresa chamada Horizon, nos Estados Unidos, que publicou em 2017 um artigo, e essa frase me marcou bastante, que fala que o dado é o ativo estratégico mais significativo para qualquer companhia no ecossistema de saúde hoje. Quer queiramos ou não, na minha interpretação e na da Horizon, qualquer empresa que queira hoje sair de onde está para uma nova etapa precisa pensar em dados. Mas é impossível a gente pensar em dados se a gente não pensar na jornada de transformação digital em hospitais especificamente. A gente precisa passar, e até pouquíssimo tempo atrás ainda tínhamos diversos hospitais sem um prontuário digital, então a digitalização da documentação e dos processos ela é necessária. Algum grau de automação e conectividade vai ser o segundo passo para a gente caminhar na jornada da transformação. A partir dessa conectividade e automação, serão gerados dados que permitirão a análise, e a partir da análise, a geração de insights e a tomada de decisão. É,
aqui para mim é uma jornada que não é novidade para ninguém, mas que no nosso mercado de saúde sabemos que os desafios não são simples para a gente chegar lá. E, na minha interpretação, onde que os dados hoje de fato podem fazer diferença? Acho que tem alguns domínios que ficam bastante claros de onde esses dados fazem diferença. Exemplos claros aqui, talvez mais presentes para quem está no dia a dia dos hospitais, é em eficiência operacional. A gente sabe que hoje, se a gente tiver informação de como funciona o centro cirúrgico, o tempo que cada cirurgia leva, vinculado à natureza do paciente, à equipe cirúrgica e, eventualmente, aos recursos necessários, vai permitir que a gente use de forma mais inteligente aquele recurso. A gente sabe que um paciente que entra numa UTI, a partir da análise dos dados de que tipo de comorbidade ele tem, qual é a situação de entrada dele a partir de determinado score, talvez a gente consiga identificar quanto tempo ele vai usar aquele leito. É, a gente sabe que a automação de documentos, a integração de dispositivos reduzem o retrabalho e podem trazer, dessa forma, eficiência operacional. Na segurança do paciente, nem se fala. Aqui, acho que abre-se uma janela de oportunidade enorme para a gente poder usar os dados gerados a partir de dispositivos para a gente poder, de fato, provocar um cuidado diferente para os nossos pacientes. Então, monitoramento contínuo, geração automática de alertas, análise de séries temporais podem gerar insights em momentos oportunos e intempestivos para que as tomadas de decisão sejam eh, mais fáceis de serem tomadas e evitar que ocorra algum dano. Alguns exemplos que a gente tem clássicos, existem os dispositivos que conseguem prever o risco de queda de um paciente ou o momento da queda, alertando a equipe de saúde. Existem os dispositivos, através de wearables, que a gente consegue gerar alertas de pacientes que podem estar piorando sua situação infecciosa ou coisa do tipo. Identificar desvio de fluxo e tempo ocioso e eventos adversos perioperatórios. Isso pode mudar o jogo se a gente conseguir monitorar o andamento de um procedimento, por exemplo, on time, e conseguir antecipar, eventualmente, um problema que pode ocorrer. E não é exagero a gente falar que a gente tem como aumentar a nossa capacidade preditiva. Usar os dados para prever demanda, para olhar o tempo de internação ou complicações, é real. Hoje, a gente já tem plataformas que conseguem prever, por exemplo, através de dados estatísticos, qual é a volumetria de PS em determinado hospital para as próximas 2 a 3 semanas, dia a dia, hora a hora, usando os mapas de calor e as análises que a gente tem a partir da consolidação dos dados. E a capacidade preditiva vem a partir do momento em que a gente quer transformar o dado em, de fato, uma decisão. Esse talvez seja a hora que a gente muda o jogo para a gente, de fato, conseguir mudar a realidade. Num cenário que a gente tem um sistema de saúde extremamente desafiado, com necessidade de mudar a sua forma de atuar, sem dado, é difícil que a gente consiga evoluir. Bom, e tudo isso é muito bonito, né? A gente sabe que, do ponto de vista teórico, não tem muita dúvida sobre o que a gente deve fazer. Mas a gente sabe que, na realidade, existe um desafio enorme na implantação de cada etapa dessa que a gente falou, para chegar na disponibilidade real dos dados. Então, me perdoem aqui talvez a lista extensiva, mas eu achei importante a gente compartilhar detalhadamente esses passos que, na minha visão, eh, são passos que, sem eles, a gente não consegue evoluir. Primeiro, a governança dos dados, né? A qualidade e a governança dos dados. Se os dados não são consistentes, não tiveram pelo menos um mínimo de limpeza e tratamento, a gente perde valor na análise. É, Nossa interpretação é que pior do que não ter dado, talvez seja ter um dado que leva a gente para o lugar errado. Então, a governança dos dados é um passo importantíssimo para a gente cuidar. Integração tecnológica, interoperabilidade, a gente sabe hoje, vou falar como representante de uma rede recém-formada de 27 hospitais, a gente tem pelo menos 9 fontes de registro de dados diferentes em 27 hospitais. São 5 prontuários eletrônicos diferentes, com pelo menos 2 versões diferentes em alguns deles, com 9 bases de dados diferentes. Através da atuação do nosso time de tecnologia, a gente consegue centralizar as informações num data lake e os indicadores e as informações conseguem ser disponibilizados. Aqui já
Agradeço o time de tecnologia aqui da Rede Américas, mas fato é que no dia a dia isso traz um desafio enorme para que os nossos times tenham a disponibilidade desse dado na ponta, no dia a dia, na tomada de decisão. Então, essa é um obstáculo que precisa ser levado em conta para qualquer unidade ou qualquer rede que queira trilhar o caminho dessa transformação. Mais do que só o sistema legado, existe ainda um distanciamento entre as áreas que fazem interface, né? Hoje, a tecnologia que de fato faz diferença para o negócio, ela precisa estar junto da operação hospitalar, ela precisa estar junto de dados clínicos gerados por um time de inteligência médica, que vai focar a sua produção de informação baseado naquilo que faz diferença para o cuidado que está sendo oferecido. Não estamos falando aqui, e o viés é sempre esse, só de ter a informação correta no aspecto financeiro. A informação para a governança clínica adequada é fundamental e ter um time de TI próximo do nosso time clínico, vinculado ao nosso time de operação, é fundamental para que a construção dessa plataforma de fato gere valor para aquele sistema. Existe necessidade de mudança de cultura. A maioria das pessoas não está acostumada a trabalhar com dados, né? Não veio de fábrica data-driven. As pessoas precisam ser treinadas para isso, entender a real função e levar em consideração, dar a devida importância. Aqui é um trabalho, diria que grande, de toda a companhia, de começar pelas altas lideranças, de entender o formato de trabalho e o desdobramento dele até a ponta, né? O técnico de enfermagem que está lá na ponta e que precisa adotar a mesma forma de pensar. É inevitável falar de privacidade, de segurança e de ética. É, a gente tem algumas iniciativas que exigem de nós um cuidado enorme com isso. Então, todas as iniciativas que são realizadas em ambientes de pacientes com alta exposição, ambiente de terapia intensiva, ambiente de centro cirúrgico, onde cada paciente desse está muito vulnerável, traz para nós a responsabilidade de um cuidado e curadoria muito importante de todos os dados gerados a partir disso. E a gente tem um processo e uma governança bem estabelecida para isso. É, desafio hoje, num cenário que a gente tem de resultado pior, de cada vez mais margens espremidas, é entender o retorno disso. É preciso que a gente é, faça da maneira adequada, crie mecanismos de provar o real valor e ter o timing correto que isso aconteça, para que a gente consiga mostrar os benefícios. E a gente sabe também que uma parte cultural que precisa ser levada em consideração em ambientes críticos, como o centro cirúrgico e UTI, são times que lidam com o risco muito próximo e com vidas o tempo inteiro. Então, a cultura de trabalho ela é consolidada a partir da experiência acumulada. E qualquer mudança promovida num ambiente desse, ela precisa que se supere essa etapa de a gente mudar processos que teoricamente funcionam. Ou, teoricamente não, que na prática funcionam e se comprovaram ao longo do tempo, mas que precisam eventualmente ser adaptados para um novo momento onde a gente vai adquirir tecnologia. Um exemplo básico disso, e eu não sei se todo mundo tem familiaridade, mas como a minha formação médica é de cirurgião, então sempre me chamou a atenção, e eu tenho um conflito em casa, porque eu sou cirurgião, mas eu tenho o meu irmão é anestesista e meu pai é anestesista de formação. É, e é um conflito porque a gente sempre brinca, né? Porque o anestesista é o que fica do outro lado do pano. E sempre me chamou a atenção a parafernália tecnológica que envolve o monitoramento de um paciente sob anestesia, com todos os monitores, ventilador, carrinho de anestesia, eh, todos os monitoramentos dos gases que estão sendo infundidos, as bombas de infusão, toda aquela parafernália lá, e ele faz as anotações de tudo que está acontecendo num papel sulfite com um, entre aspas, um protocolo pré-determinado do preenchimento, em que a gente tem pouquíssima assertividade daquilo. Como que eu faço a transformação desse cenário, dado que o anestesista, teoricamente, ele é a pessoa mais importante no cuidado do estado de saúde do paciente sob anestesia. Ele é que garante os sinais vitais e a vitalidade do paciente naquele ambiente. Ambiente estressante, ambiente altamente vulnerável, onde o cenário pode mudar de forma muito rápida. E como a gente incorpora tecnologia nesse cenário, né? Até o meu amigo Diógenes, eu não sei se ele está aí com a gente, mas é, tem feito um trabalho maravilhoso nisso, de gerar produtos para isso.
e a gente tem passado pelo desafio de incorporar isso no dia a dia. Mas meu ponto aqui é a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Bom, dito isso, me reservei o direito aqui de recomendar. Não quero ser prescritivo, mas aqui eu queria muito compartilhar uma jornada que vem sendo bastante rica, desde que eu vim da operação e agora na área médica, de tentar trazer novos formatos de trabalho para gerar benefício para o sistema como um todo, em primeira e última instância para os nossos pacientes. Me reservei o direito de listar aqui algumas recomendações que eu faria para quem gostaria de trilhar esse caminho. A primeira começa por um piloto. Não, não, quando a gente está responsável por um negócio que é grande, que tem risco, que envolve vida, a gente deveria começar pequeno. É, faz um piloto, se você tem 10 salas cirúrgicas, faz em uma. Experimenta ali. Separa as pessoas que são mais afeitas a adotar novos processos, que gostam de melhorar as coisas. Escolha a personalidade das pessoas envolvidas dentro da sua TI, dentro do seu centro cirúrgico. Estabeleça a governança dos dados. Tem que ter um dono. A gente brinca lá. Eu não guardo o nome, eu guardo o CPF do cara, porque não tem nem como confundir o nome. Tem que ter um dono, um cara que vai cuidar do dado. Você é responsável por medir, por fazer a curadoria do indicador, por fazer a ficha técnica, por fazer todo o acompanhamento, para que a gente não fique perdido, perguntando ou questionando se aquele dado que a gente está vendo é verdade, porque um olhou de um jeito, outro olhou de outro. Integre todos os dados clínicos operacionais e dispositivos que você puder. Quanto mais automação você tiver gerado aqui, menos questionamento você vai ter sobre os resultados é, daquilo. A mentalidade aqui tem que ser de crescimento, metodologia incremental, quick win escalonamento. Gira um ciclo, aprende, corrige o que tem que andar, vai para o segundo. Não espere que você vai conseguir, através de um planejamento maravilhoso, de semanas, meses a fio, construir um processo fluido e perfeito que quando você colocar em prática vai funcionar e vai dar o resultado. Não, não vejo isso. Na vida real, o que eu vejo cria um produto mínimo, entrega ele para a operação, testa em prática, cria ciclos de melhoria até que a gente consiga chegar em algo que seja escalonável. E aí a gente consegue fazer acontecer. Medir muito, mede o benefício. A gente tem os stakeholders, geralmente, como na posição que eu estou hoje, como intraempreendedor, eu preciso comprovar que os projetos que andam, eles têm validade, eles têm retorno. Então, a medida que ser bem feita é fundamental e cuide da comunicação. Os níveis de comunicação numa empresa grande eles são diferentes e cada empresa tem o seu formato. E a gente precisa adaptar essa comunicação para cada nível, para que o seu projeto seja reconhecido. Eu brinco que a implantação de um projeto é tão importante quanto o projeto em si. Porque se você implantar mal um projeto, você pode matar um ótimo projeto. A implantação dele é tão importante quanto o conteúdo dele. Cultive a cultura do dado, treine a equipe, leva para discussão. Qualquer análise que seja feita, não vamos basear no que a gente acha. Pede para trazer o dado para a mesa. Conversem sobre isso, questionem, critiquem. É isso que vai fazer cada pessoa incorporar essa decisão no seu dia a dia. A cultura, o dado é uma cultura, e a gente precisa levar isso para as nossas decisões. Tem um escudo para riscos, garanta a governança, tem um time de segurança da informação com você para garantir que a gente vai ter todas as etapas e os portais bem guardados para que a gente não seja punido num momento por não ter cuidado de algum aspecto regulatório ou de segurança. E prepare-se para escalar, né? É, precisa ter o sucesso, o trabalho antes do sucesso, mas uma vez que chegou o sucesso, a gente precisa se planejar para poder padronizar, integrar, processar e ter tecnologia para isso. É, eu encerro por aqui, Natália, agradecendo aqui a oportunidade. Meu objetivo aqui foi, de fato, compartilhar essas dores e eu fico à disposição aqui para a gente ter um momento de. Eu deixei até meu telefone aqui na apresentação, não sei se está aparecendo, mas se alguém quiser ter meu e-mail, meu telefone, se alguém quiser depois mandar um WhatsApp ou mandar um e-mail, fiquem à vontade, eu vou ter o maior prazer em responder. E se a gente tiver um tempinho aqui, eu também fico à disposição para a gente
conversar um pouco. Muito obrigada por compartilhar suas experiências, loja. Realmente o pessoal se identificou, tem muitos aplausos aqui na plataforma, o pessoal está reagindo bem. Acredito que faltava um pouco desse olhar de mão na massa, de alguém que sente e sentiu as mesmas dores que o pessoal está sentindo. E o fato de ser tão, não embrionário, mas tão recente a Rede Américas, faz com que você tenha vivenciado isso também recentemente, né? Passou as dores aí, tá ainda cicatrizando algumas das Não, não, feridas. tá cheio de ferida aberta, minha amiga. Mas eu acho que é o caminho, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar em locais muito legais e ter feito integração em muitos locais, assim. Tanto nessa experiência atual, quanto nas anteriores que eu tive, tanto na Amil quanto na Apivida, de ter participado desse processo, né? Então, é um processo que ele é duro, porque a gente tem que ter um nível de tolerância porque os processos para serem formalizados eles dependem de pessoas e a gente depende, essa adoção nem sempre é feita ao mesmo tempo. O trabalho de conscientização, de mudança, ele é duro, mas é muito prazeroso também. Uma das coisas que mais me dá prazer é quando a gente consegue implantar um projeto e mudar a realidade de um público que para melhor, né? Então, isso para mim é muito bacana. São muitas etapas mesmo. Tem uma pergunta aqui para você, do nosso público. Considerando que em várias falas, e não só nessa palestra, foi lembrada a importância da cultura como um fator e ou parte da fórmula de sucesso para a transformação em instituições dirigidas por dados, como os gestores em saúde, com foco nos médicos, estão sendo formados e ou preparados para estar nessa cadeira de conhecimento? Hum. Não, eu vou entrar numa área, porque eu hoje tenho a área de educação comigo. Tenho Uhum. educação e pesquisa, ela também está comigo na Rede Américas. E hoje eu tenho uma visão, eu não sei quem foi que fez a pergunta, eu não sei se você falou o nome, Natália, mas eu agradeço aqui a Foi pergunta. o Laércio. É, Laércio, obrigado pela pergunta, porque ela é muito rica. Vou falar o que eu acho. Eu não tenho compromisso nenhum aqui com a verdade, eu tenho compromisso com a minha percepção só, então vocês me critiquem depois. O chat Cara, está aberto. exatamente. Pode me bater à vontade aí, eu vou ter o maior prazer em debater. A gente não está formando nossos líderes médicos. A gente não está. A gente não está preparando os nossos líderes médicos para isso. É, infelizmente. A gente tem na Rede Américas agora, para o ano que vem, uma série de iniciativas que vão estar associadas à formação do médico desde o aluno. A gente está abrindo 620 vagas de internato para o ano que vem na rede como um todo, até tanto os programas de pós-graduação como de liderança. Então, a gente está indo com a Academia Américas, que fica pronta agora em janeiro, com trilhas e conteúdos, tanto técnicos quanto de liderança, para a gente poder auxiliar na formação dos gestores médicos dentro da rede. A gente tem 450 vagas de residência, tem 80 vagas de pós-graduação, fellowship, preceptorship. Pretendemos aumentar isso para as centenas no ano que vem, mas fato é que a gente não está preparando os nossos médicos para isso. E quando a gente fala de cultura, eu vou ser o mais pragmático possível, pelo que eu entendo, assim. Eu sou bastante crítico de frase na parede e coisas mais etéreas. Para mim, uma cultura é como a gente decide no dia a dia. Quando o cara tem um problema, o que que ele leva em consideração para tomar uma decisão? É quase que um manual de do's and don'ts. Se você escreve 10, o que você deve fazer, o que não deve, de forma mais pragmática possível, e faz com que cada pessoa do seu time, cada pessoa que está com você no dia a dia, tome as decisões baseando naqueles 10 princípios que você traçou. Isso que é cultura para mim. É levar para a prática a forma com que a gente deveria tomar decisão todos os dias. E isso tem um poder, na minha visão, que é enorme, porque é a partir do que você faz, que todo o teu time vai entender o como você se comporta e o que que você deve, o que que aquela companhia, o que que aquele líder quer levar para frente. Então, a minha visão é essa, sabe, Laércio? Estou bastante preocupado, bastante preocupado. A gente está investindo bastante tempo e energia na área de educação e de pesquisa por conta disso. Me cobrem depois, porque a gente vai atuar firmemente ajudando na formação dos nossos alunos, dos nossos médicos. Realmente você disse que ia chegar para compartilhar as experiências e compartilhou duro e brutalmente.
É até legal que a gente teve nas palestras anteriores algumas pessoas perguntando como é que eu faço para me tornar um gestor mais, mais apropriado para esse tipo de tecnologia, como é que eu faço para me preparar. Então agora o pessoal já sabe, vai ter uma academia da Rede Américas. Não, Não sei tem. como funciona o processo, mas ela existe. Mas eu vou me antecipar aqui. Eu sei que não foi uma pergunta, Natália, mas se eu tiver que dar uma dica, eu vou dar a primeira que foi que funcionou para mim. Vai lá e mete a cara. Se propõe a fazer. Estuda, vai lá, assume a responsabilidade, procura alguém que algum líder que te inspira, pede uma oportunidade para ele, ajuda ele em alguma coisa e começa a fazer. É, acho que a gente tem conteúdo para a gente estudar, tem bastante teoria para a gente ler. Hoje, conteúdo já não é um problema. A gente vive numa geração, eu tenho 45 anos, eu ainda vivi a geração sem internet, internet fonada, e agora o que a gente tem de disponibilidade de material é uma enormidade. É, cara, tenta. Eu acho que foi uma ótima recomendação, de verdade. É, a melhor forma de aprender é na prática. É, Exatamente. todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente esquece, né? E hoje a gente realmente tem uma enormidade de conteúdo à nossa disposição e sempre fica querendo ser perfeito, tá totalmente pronto e nunca chega o momento. Foi É uma isso aí. realmente uma ótima recomendação. É, eu fiquei com uma curiosidade a respeito de um comentário que você fez, e fique à vontade, se não se sentir confortável para responder. Que vocês Uhum. usam diversos prontuários. O porquê dessa diversidade de prontuários dentro da rede? Porque é um mix de empresas de origens diferentes. Vou dar um exemplo. A gente veio, a gente juntou a Impar, que era uma empresa que tinha o mesmo controlador, que era o Edson de Godoy Bueno, da DASA. A Impar tinha 4 hospitais. Esses hospitais trabalhavam com MV, beleza? A Impar juntou com a DASA, foi feito uma ida ao mercado através da abertura de capital para comprar novos hospitais. Aí comprou mais 9 hospitais. Cada hospital desse ou veio de uma rede diferente ou veio de um dono. Esse dono usava um outro prontuário. Então, um tinha TASI de mercado, o outro tinha WPD de mercado, o outro tinha um MV Soul, o outro tinha um MV HTML. Aí disso juntou os hospitais de outra empresa, que tinham CISOSP, que é um prontuário da Mil, ou que tinham um WPD de mercado, ou que tinham um TASI HTML. Agora tem um plano de fazer a unificação disso, né? Só que com a velocidade de aquisição, não houve tempo de fazer a mudança toda e a implementação dos processos. Hoje a troca de um ERP num hospital, a gente tem hospitais que são grandes, num hospital de 400 leitos, por exemplo, como a gente tem no Rio de Janeiro, vai levar 9 meses, um ano, um hospital, para a gente poder alinhar todos os processos, garantir que a gente vai atender a todos os setores, que todos os processos vão estar desenhados, todas as áreas vão estar contempladas, que todos os líderes vão olhar, até a gente poder fazer a virada. Foi isso. Não deu tempo, teve foco, enfim. Essa E que é aí a a saída foi integrar realidade. tudo. Aí criou o Data Lake, a gente tem número. Mas o dia a dia lá é mais difícil a gente ter padrão. Eu não consigo padronizar um formulário hoje clínico, por exemplo. Se eu padronizar, eu Certo. tenho que padronizar em 9 ambientes. Eu vou institucionar um protocolo assistencial. A gente tem. O meu esforço do meu time de TI é fazer implantação em 9 ambientes diferentes. É curioso porque hoje a gente falou bastante sobre interoperabilidade, né? E como transitar esses dados como uma saída à necessidade de padronização, porque a gente sabe que padronização é uma dor, leva tempo, tem um custo muito alto eu implantar ferramentas, comprar equipamentos. E hoje você trouxe uma evidência disso, que a integração desses dados se tornou uma saída, mas ainda sem a padronização, né? Qual você acha que seria o caminho ideal para essa padronização? Talvez a padronizar realmente os prontuários, usar uma ferramenta de interoperabilidade? Como seria, como você vislumbra esse cenário? Sinceramente, eu não sei, mas eu tenho uma esperança grande que a inteligência artificial vai poder ajudar a gente. Eu não sei como, não sei, mas quando eu olho, eu tenho usado com frequência, assim. Eu tenho interações bastante Uhum. frequentes com ferramentas de inteligência artificial. Mas para aprender, assim, e tem contribuído muito. Na minha visão, aumentou a produtividade de forma bastante considerável. Olhando os potenciais, e eu sou um leigo usando, me considero um leigo, eu vejo que, cara, alguma hora alguém vai ajudar a gente nisso. Não sou eu, certamente, mas alguém precisa ajudar a gente nisso. Eu tenho uma fé. É quase uma fé mesmo.
Até porque trocar prontuário é uma dor cultural muito grande, né? É algo É, básico, é muito intrínseco na cultura hospitalar, né? a gente tem um plano aqui, estamos com um plano extenso aqui, um plano grande para fazer isso, mas eu ainda tenho a esperança de que talvez alguém vai encontrar algum caminho aí no meio dessa estrada. Bom saber. Que grandes redes também passam por essas dores de falta de padronização. A gente às vezes acha que são só os hospitais pequenos, às vezes públicos, não utiliza todo mundo o mesmo sistema, mas a gente já imaginava, mas acabamos de ter a comprovação de que é um problema a nível nacional, né? É, Tudo vai nascendo de forma individual e quando junta tem esse conflito e a gente precisa aprender mas a driblar. eu posso te afirmar que tem uma empresa hoje que não tem esse problema, que é a Apvida. Que a Apvida usa sistema proprietário, que é desenvolvido por eles, e ela fez a virada para todas as praças dela. Então, o único que tem todos os dados. E vamos falar dos menores. Prevent Center também tem, a Med Center está fazendo o caminho igual, que tem prestadores de serviços juntos, né? Então ele tem um sistema que envolve operador e hospital. Mas rede de hospital independente, quem fala para você que está resolvido, está mentindo. Como você disse, é uma dor. Levando em conta que você considera uma dor, a gente também considera, eu queria saber da sua opinião mesmo, qual é a importância da padronização, de dados dentro do âmbito hospitalar? Como você vê isso gerando valor? Acho que não só no ambiente hospitalar, né? Eu acho que a gente precisa padronizar dado para gerar confiabilidade do dado, né? Vou dar um exemplo. A gente tem o nosso time de qualidade e segurança do paciente que atua nos 27 hospitais. Você imagina se eu não tivesse uma ficha técnica padronizando todos os indicadores para que eles fossem coletados nas mesmas bases, nos mesmos formatos, para gerar indicadores que fossem comparáveis? Eu não ia conseguir provocar uma melhoria num hospital, provocar troca entre os hospitais a partir de um plano que foi montado na detecção de algum problema. Sem essa padronização, a gente não conseguiria gerar nada que pudesse fazer o nosso sistema crescer. E isso vale para várias outras coisas, né? Hoje, quando você quer estruturar um BI financeiro, você precisa ter um padrão. Eu estou falando de padronização, talvez de forma mais simples. Não sei se é simples o dado, não sei se é esse o objetivo que foi discutido. Eu não peguei, mas eu acredito em padrão e método. Padrão e método. A Sim. gente precisa ter, sem tirar a liberdade, né? Eu brinco com o meu time aqui que eu costumo usar a via negativa, né? Eu digo mais para eles que eles não podem fazer do que o que eles devem fazer. Porque se eu digo que não pode, ele tem a liberdade, um leque enorme de locais para trabalhar, gerar criatividade e tal. Agora, se eu dizer para ele que ele tem que fazer, aí eu tirei dele a liberdade de criar. Aí eu estou cerceando, mas é, criar método e padrão é muito mais adotar o que a gente não vai fazer para dizer e não dizer o que a gente vai fazer. Eu vou estampar isso na minha parede. Eu sei que você é contra, mas eu gostei muito dessa frase. Eu gostei muito. Vai ser vou acordar e olhar para ela. Realmente, parece uma melhor maneira de estabelecer um método, é o que não fazer. É. É, Eu e falo, minha, eu falo isso. Eu hoje, eu sei muito mais o que eu não quero do que o que eu quero. Eu não tenho a menor ideia do que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. eu me identifico. Eu me identifico com essa fala. E eu, como minha formação primária é matemática e estatística. E para mim, dados servem para serem comparados e você tira novas conclusões dali. E quando você falou da padronização, até para eles serem comparáveis, a gente vai para aquela máxima de não dá para comparar laranja com banana. E às vezes a gente leva isso num viés muito simplista, mas é literalmente isso. Se eu não tenho dados retirados da mesma forma, com o mesmo método, aplicados da mesma forma, não tem como eu comparar eles. E isso pode estar numa ficha ou até na forma como você extrai essa informação, né? É isso aí. É exatamente isso. Bom, doutor, errei, não é para Não, chamar de não tem doutor. problema. Bom, Loja, muito obrigada pela sua presença. Foi muito enriquecedor compartilhar e ter essa conversa, realmente, essa troca de experiências e entrar um pouquinho no seu mundo, entender um pouquinho de como são esses processos na prática, porque às vezes a gente fica tão distante da diretoria, da gestão hospitalar e não imagina tudo que está acontecendo ali dentro, até as dores. A gente só apanha no final e nem sabe por quê. E é muito bom.
entender o porquê, né? O motivo de todas essas necessidades, essas mudanças, essas adaptações de cultura. Foi muito bom compartilhar esse momento com você e eu deixo um espaço para você deixar o seu último recado aí para o pessoal antes da gente finalizar. Obrigado, Natália, obrigado pelo convite. Eu fico à disposição. O meu recado é só façam, gente, façam. O mundo é dos fazedores. A gente está aqui para realizar com responsabilidade, com planejamento, mas façam.